Em 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8, vamos falar sobre a afronta do rei Senaqueribe, o rei da Síria, a afronta dele a Jerusalém e o fim que ele teve. Diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e não vos espantei por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Se encontra em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Aqui vai falar a respeito da afronta do rei Senaqueribe. Naquele tempo, o rei que estava assentado sobre o trono de Judá era Ezequias. E Ezequias, diferente de vários reis que se assentou em Israel, e foram poucos os que serviram ao Senhor, nós vamos ver a Bíblia dizer que diversos deles se assentaram no trono e fizeram mal aos olhos do Senhor, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus. E naquele tempo, havia também um rei muito temido e que tinha o maior exército do mundo com ele. O seu exército era de 185 mil homens, fortes e guerreiros, peritos em batalha. E não havia exército no mundo que vencesse o exército do rei da Síria, que era Senaqueribe. E isso é tanto verdade que, usando do seu poder, pelas mãos dos seus 185 mil soldados, ele passou por diversas cidades e assolou as cidades, roubando o que tinha, matando quem queria e tomando todo o domínio daquelas cidades. E depois de fazer tudo isso, ele se direciona a Jerusalém. E ele diz: agora é a vez de Jerusalém. Já assolei diversas cidades, agora é a vez de assolar Jerusalém. E ele envia cartas ao rei Ezequias, cartas de ameaça. E ele disse: eu já assolei todas as cidades por onde eu passei com meu exército. E agora é a vez de entrar e assolar Jerusalém. E ele falou: não adianta, Ezequias, tu clamar ao teu Deus, porque todas as cidades onde eu passei tinham um Deus. E eles clamaram ao seu Deus, e o seu Deus não foi capaz de livrá-lo das minhas mãos. Porque que tu acha que o teu Deus, se tu clamar a ele, ele vai livrar Jerusalém das minhas mãos? Pois eu te digo que o teu Deus, ele não tem este poder. Ezequias pega todas as cartas de afronta do rei Senaqueribe e ele coloca no altar do Senhor. E ele diz: está aí, Senhor, as ameaças e afronta de Senaqueribe, o rei da Síria, e não são ameaças e afronta contra o rei de Judá, e nem contra o teu povo, mas contra o Senhor, pois ele está dizendo que o Senhor é semelhante aos deuses pagãos das cidades onde ele passou. Pois assim como os deuses pagãos não foram capazes de livrar o seu povo da assolação, o Senhor também não é capaz de livrar o seu povo. E ele coloca no altar do Senhor as ameaças de Senaqueribe, porque ele afrontou o Senhor Deus de Israel. E foi aí a desgraça dele. Porque o Senhor, ele viu e ouviu a oração de Ezequias. E o Senhor viu, como sabedor de todas as coisas, a afronta
de Senaqueribe. E o Senhor envia o profeta Isaías para falar a Ezequias, respondendo à oração dele. E o profeta Isaías vai dizer a Ezequias, o rei de Judá: assim diz o Senhor, não temas diante de Senaqueribe, porque ele não entrará em Jerusalém. Ele nem tampouco levantará espada ou tranqueira contra esta cidade. Da forma como ele vinha, ele voltará envergonhado, mas ele não entrará e não fará mal nenhum a Jerusalém, porque o Senhor estou dizendo. E Senaqueribe, tendo dito isso, o profeta Isaías a Ezequias, Senaqueribe prepara o seu exército de 185.000 homens para derrubar os muros de Jerusalém, entrar dentro da cidade, assolar a cidade e matar os seus habitantes. E a Bíblia vai dizer que esta peleja Ezequias não pelejou, não precisou preparar nenhum exército para pelejar contra o exército de Senaqueribe, porque o Senhor mesmo havia dito: eu tomarei de conta desta peleja. Eu garantirei que ele não entrará em Jerusalém e não fará mal nenhum a Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou um anjo do céu e ele matou os 185.000 soldados de Senaqueribe. E quando amanheceu, todos estavam mortos e não havia nenhum homem sequer de Judá, nenhum homem sequer de Israel ferido. É impossível que em uma guerra os dois oponentes não sejam feridos ou mortos. Sempre há morte, sempre há ferimentos, mas não havia um homem ferido ou morto de Israel. Comprovando-se assim que o exército de Senaqueribe, ele foi destruído por uma força, por uma divindade muito poderosa, porque eles pereceram e ninguém pelejou com eles, não houve exército que pelejou com eles, e eles todos foram mortos. Só ficou vivo Senaqueribe e retornou para a sua casa envergonhado, porque o Senhor disse por intermédio da boca do profeta Isaías: Senaqueribe voltará para casa envergonhado, mas ele não entrará em Jerusalém. E ele retornou para a sua casa envergonhado, com todo o seu exército ficando morto na batalha, e chegando lá foi se curvar diante dos seus deuses, e os seus próprios filhos o mataram, porque ele desafiou o grande Deus de Israel, e pereceu o exército, e ele também pereceu. E ainda nas mãos dos seus próprios filhos que o mataram, prostrado diante de seu Deus, porque ele disse que o Senhor Deus de Israel não era nada, porém os deuses dele, diante de quem ele estava curvado, não foi capaz de livrar ele nem das mãos dos próprios filhos, porque estando curvado em adoração aos seus deuses, chegou os seus 2 filhos e matou ele prostrado diante do seu Deus, para que ele pagasse pelo que ele havia feito, comparando o Senhor a deuses pagãos e dizendo que o Senhor não tinha poder para deter ele. E tá aí, o resultado foi esse. O Senhor deu naquele dia um grande livramento a Israel. E com isso nós aprendemos que há afrontas que não são contra nós, mas contra o nosso Deus. E por isso haverá peleja que você não irá pelejar. Mas o Senhor enviará seus anjos para pelejar por você e te dar a vitória, como ele fez a Ezequias. Ezequias não pelejou, Ezequias só se humilhou. Ezequias só disse: eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, pois a afronta é contra o Senhor. E o Senhor, ele veio, ele ouviu a oração de Ezequias e ele enviou o seu anjo para matar todo o exército de Senaqueribe, o maior exército do mundo, que não havia homem capaz de enfrentar e vencer, pois todos os reis que enfrentou o exército de Senaqueribe pereceram em suas mãos. Mas o Senhor enviou o seu anjo, e o exército de Senaqueribe pereceu pelas mãos do anjo do Senhor, quando ele